Estamos de volta com Falando Nisso. Nessa terça-feira eu estou aprendendo tanto aqui, conversando com as nossas entrevistadas, doutora Virgínia e doutora Lenise, aqui falando sobre os direitos da criança e do adolescente. E muitas vezes essa criança que passa por uma violência sexual, como a gente mostrou um exemplo aí de uma menina de 9 anos, que foi violentada pelo próprio padrasto e engravidou de gêmeos. Né? E aí, qual é o direito dessa criança, qual é o direito que ela tem de exercer sobre a própria vida e escolher o que ela quer? Então é uma coisa bem complicada. A doutora Lenise, que está aqui realizando uma série de compromissos aqui na região sobre o programa de não ao aborto no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora a gente vai fazer uma paradinha para conferir as notícias da redação. Nessa véspera de feriado, ela já está lá na redação do jornalismo, prontérrima para vir com novidade aí para os trabalhadores, minha querida Shirley Souza. Minha linda, preparada para o feriado? Preparadíssima! Shirley, agora saiu uma notícia hoje que a presidente Dilma deve sancionar hoje o aviso prévio para 90 dias, é isso? 90 dias só, direito proporcional ao tempo de trabalho. Hoje essa lei. Atualmente os trabalhadores só têm direito a 30 dias. O prazo para a sanção presencial vence na quinta-feira. O aviso prévio maior pode beneficiar domésticos e, segundo a Fiesp, prejudica o emprego. A proposta foi aprovada em setembro pela Câmara, após mais de 2 décadas tramitando no Congresso. A nova lei determina só que seja mantido o prazo atual de 30 dias, como você falou, de aviso prévio, com acréscimo de 3 dias por ano trabalhado. Isso até o limite de 90 dias. A regra vale tanto para o empregado demitido, quanto para aquele que pedir demissão. Pois é, a Fiesp aí já se manifestou contra isso aí. É um bom assunto para a gente debater, viu, doutora Virgínia? Bom, vamos falar de coisa boa. Como é que vai ficar o tempo São Pedro amanhã no dia de Nossa Senhora Aparecida? Choveu demais hoje de manhã aqui na região, mas demais mesmo. Tá chegando frente fria, como é que tá a situação, Chi? Se é boa notícia ou não, Sol, tá chegando uma frente fria sim, e o sol deve aparecer entre as nuvens durante o feriado de amanhã. São esperados milhares de fiéis no Santuário de Aparecida e o motorista deve tomar muito cuidado nas estradas, só muita atenção. Hoje pela manhã, por exemplo, o motor encontrou congestionamento no sentido São Paulo, ali no trecho de Guaratinguetá, porque teve um engavetamento entre 2 caminhões e um veículo de passeio. Isso resultou em 3 vítimas levadas para o pronto-socorro de Guaratinguetá. Aí o tráfego ficou interrompido quase toda a manhã. Pois é, até agora há pouco que a situação deu uma melhoradinha, acreditem ou não, quase 5 horas de trânsito complicado na Via Dutra lá em Guará. Trocando de mão, já no sentido Rio de Janeiro. Trocando de mão. Outro acidente causou 3 quilômetros de congestionamento em Aparecida. Um carro tombou no quilômetro 73. De acordo com a Nova Dutra, não houve nenhuma vítima. Nas demais rodovias, Sol, que cortam o Vale do Paraíba, o tráfego flui normalmente. E Deus queira, e Nossa Senhora Aparecida também, que continue tudo na Santa Paz de Deus. Shirley, a mãe está de plantão, não? Amanhã eu estou. Então amanhã a gente se vê. É plantão, não é castigo? É castigo. Amanhã a gente se vê. Obrigada, minha linda. Notícias da redação. Excelente semana. Se você for viajar, cuidado, porque a Via Dutra, apesar de ter sido liberada agora há pouco no trecho de Guaratinguetá, ainda continua com o trânsito bem complicado. Vamos voltar a falar sobre o nosso assunto, o direito da criança e do adolescente. Muitas vezes, quando essa criança também sofre algum tipo de agressão, de violência sexual. Mas antes a gente vai até a rua saber as dúvidas do pessoal. Vamos lá. Boa tarde, doutora Virgínia. Em que circunstância o trabalho é permitido ao adolescente? Eu vou puxar, antes de você responder, Virgínia, até a questão da educação, que muitas vezes, para a doutora Lenise completar, o trabalho é permitido e muitas vezes as crianças trabalham e deixam de frequentar a escola. E se essa falta de educação, entre aspas, doutora Lenise, pode gerar essa violência sexual que muitas vezes acaba em estupro, em gravidez, e aí fica aquele perrengue todo. Vamos lá. Certo. Bom, o trabalho infantil é proibido. Então, com menos de 14 anos, não pode só como aprendiz, né, em cursos técnicos e tudo mais, tudo bem. Mas de acordo com a legislação, tanto trabalhista quanto específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, quer dizer, só aprendiz. Só aprendiz. E a partir de então, aí pode começar a trabalhar, mas
obedecendo algumas regras. Não pode ter trabalho noturno, não pode ter trabalho insalubre, perigoso, né? Nada que vá agredir, porque o corpo do adolescente, da criança, ele está em desenvolvimento. Então, se ele é obrigado a trabalhar, por exemplo, num serviço pesado, isso vai comprometer o crescimento físico dele. Agora, a questão trabalho, muitas vezes a gente sabe que a realidade do Brasil não é muitas vezes aquilo que a gente vê. Então, muitas vezes a criança acaba trabalhando e deixa de frequentar a escola. Isso é um agravante para que se aumente o número de violência sexual em casa, doutora Lenise? Olha, sim, são coisas que estão relacionadas, né? O pior é que às vezes a criança nem trabalha, nem está na escola, ela está na rua, tá certo? Né? Então, isso realmente é uma coisa muito grave, né? Embora eu concorde com essa restrição ao trabalho infantil, eu acho que às vezes até, digamos assim, se a família não tem condições, antes um trabalhinho, como se fazia, às vezes um tempo atrás, do que está pedindo, do que está, né? Às vezes até o bando. Quer dizer, você precisa dar condições para a sociedade como um todo, né? Para colocar certas coisas. Eu acho que é uma meta grande, espero que a gente realmente possa ter todas as crianças assim na escola, né? A escola sozinha, ela não resolve as coisas, tanto que a violência ela acontece em todas as classes, né? com todo tipo de cultura, não é? Às vezes a gente vê algumas coisas assim muito absurdas mesmo. Muitas vezes dentro da própria escola, né? Muitas vezes dentro da própria escola também, né? Agora, sem dúvida alguma, se tem uma educação que desenvolva valores humanos, uma educação que realmente se volte também para esse lado, né? Não só informação, né? Cidadania, porque cidadania não é só conhecer a Constituição Federal, né? Não é só conhecer os direitos e deveres, mas isso já vai ajudando para a educação como um todo, né? Isso, então. Bom, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Felipe está ensandecido na minha orelha. Chama break, chama break. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem a sua participação. Tem o nosso querido Nando Luiz com a Rádio Nativa presente para você. Quem é o cantor? Pedro Mariano. E tem muito beijo pro pessoal de casa. Um beijo para todo mundo que estiver me ouvindo.